Lá, então vamos retomando a nossa live, essa segunda parte, força e atualidade de Edith Stein, hoje com a irmã Daís Berga. Vamos retomando. Desaguardar a irmã Daí entrar. Que bom que vocês estão aí, chegando. Vamos lá. Está ótimo, né? Que bom, também estou gostando muito. Eu sou suspeita, né? Mas que bom, irmã Daí. A senhora voltou. Sim. Vamos lá. Nesse assunto tão maravilhoso, né? Passa muito rápido mesmo, Bruno. Bruneira. Ô, Bruneira, quem é o Bruneira? Então, deixa o pessoal entrando. Irmã Daí, eu acho que aí a senhora faz uma síntese. Aí, se quiser deixar um pouquinho para o pessoal fazer alguma pergunta, Sim, vamos né? concluir, né, de uma forma. Isso. Então, Porque para vamos. Edith Stein não tem fim aqui, né? Não, enfim. E aí, eu vou já deixando as dicas aqui, esperar o pessoal chegar. Seminarista, muito bem, Bruno. Deixar as dicas aqui do livro, né? Que esse livro aqui, a Irmã Daí, ele é imperdível, assim. Tudo isso que a gente está conversando, que ela está tentando falar muito rapidamente. Esse livro, junto com esse aqui do Eric Derrou, Ah, eles sim. são indispensáveis para quem quer compreender a visão educativa de Edith Stein, a questão da formação humana. Né? Eles conseguem dar uma visão muito bacana para o educador, né? Para as pessoas que querem ter essa visão geral assim de educação, de Edith Stein, já que a gente sempre reclama que tem poucas traduções, tem pouca coisa em português. Então, o Eric Derrus francês, né, que a Cecília traduziu, né? Não sei se foi. Eu sempre fico nessa dúvida se foi a Cecília que traduziu ou se ela ajudou, mas enfim, está traduzido aqui para o português da editora Artesã. Ah, tá. A arte de educar por uma pedagogia empática também, isso mesmo. Mostra o livro de capa rosa. Esse livro de capa rosa é a visão educativa de Edith Stein, é do Eric Derrus, né? Uma aproximação ao gesto antropológico integral. E a tese de doutorado da irmã Daí, né, que se transformou nesse livro maravilhoso, que é a formação da pessoa em Edith Stein pela Paulus e aqui é Artesã. Esses dois livros são indispensáveis para quem quer compreender a visão educativa de Edith Stein. Né? São muito bons porque eles dois visitam a obra de Edith Stein assim, praticamente inteira e trazem para nós assim o cerne. Realmente é uma leitura imperdível, estão dizendo aqui. Ah, irmã Selene, a salesiana, que legal. Eu acho que o padre Valdomiro também estava por aí. O padre Valdomiro trabalha comigo, mas ele é Uhum. da Polônia, da terra de Edith Stein. Olha aí, tá vendo? Depois eu descobri, estando lá, que a paróquia que a Edith Stein frequentava era salesiana. E tem Mas, um colégio salesiano do lado da paróquia que se chama Edith Stein, mas é um colégio salesiano. Então, tudo olha, conectado. tudo vai se encontrando, né? É isso mesmo. Pois fique à vontade, irmã Então, Daí. só concluindo, né? Assim como nós temos todas essas estruturas do corpo humano, também na alma nós temos, né? Então, retomando as propriedades intelectuais da alma, né? Ou propriedades espirituais, melhor. Propriedades espirituais da alma, que são a memória, imaginação, intelecto, vontade, sentido, sentimentos. Então, os sentimentos, você vai assim, mas os sentimentos também a gente forma. Forma! É tudo potência em nós, né? Então, a gente forma os sentimentos. As artes, né? Trabalhar com artes é maravilhoso para ajudar a desenvolver os sentidos que depois ajudam nos sentimentos, né? Ver bem uma coisa, saber fazer as análises corretamente, porque a Edith Stein vai dizer, né? O educador precisa ter conceitos corretos, né? Opiniões claras e juízos verdadeiros, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em como fala, usar com muita precisão, né?
né, as questões. Mas as artes, nos lugares que eu estive, a Edith Stein queria me mostrar a importância das artes, e não dá tempo de eu contar aqui como que acontecia isso, né? Mas o teatro, a música, a dança, as artes plásticas, em todos os lugares que eu visitei, eles queriam me mostrar isso, e eu sentia que era a Edith Stein querendo falar, olha, isso aqui é importantíssimo nas escolas, né? Ah, mas a senhora vai ter que contar a história das meninas dançando, irmã. Olha, me desculpe, mas vai ter. Essa vale a pena. Tá. Então, essa história é o seguinte, andando lá pela cidade de Lublinic, que é a cidade dos avós da Edith Stein, lá tem um colégio. Por acaso, nós passamos na frente e vimos Edith Stein, paramos e entramos já tínhamos ido O no nome museu. do colégio era Edith Stein? Edith Stein, o nome do colégio, na cidade de Lublinic, né? Hoje é uma associação de educadores católicos que tocam aquele colégio, né? Nós tínhamos ido no museu, eu queria muito comprar a cantata de Edith Stein que tinha lá naquele museu, mas não tinha para vender, só tinha uma cópia e não tinha à venda. E aí nós vimos esse colégio, entramos e não tinha ninguém na portaria para nos atender e fomos entrando para dentro do colégio. E aí encontramos depois a secretária mais lá para frente. E nisso ela explicou que eu era uma brasileira que estava ali conhecendo as coisas de Edith Stein. E aí, nisso abre uma porta de uma sala e vinha uma música maravilhosa de lá de dentro, as crianças dançando, a professora dando aula de música, de dança, aquele som maravilhoso. Sabe aquela harmonia que parecia que o céu tinha descido na terra? Era a sensação dentro daquela escola. E abriu a porta, porque terminou a aula para as crianças saírem. Quando elas viram as 3 irmãs ali na porta, o que elas fizeram? Elas voltaram para dentro da sala e imediatamente a professora ligou a música de novo e elas começaram a dançar para nós. E eu achei assim, um milagre mesmo, porque o meu tablet que eu estava filmando, tirando fotos, tinha acabado a bateria. E eu liguei meu tablet e funcionou. E eu filmei as meninas dançando. Foi uma maravilha. E aí, naquela sala, tinha um quadro imenso de Edith Stein ali. Depois veio uma professora nos atender ali. E ela era uma professora que se interessou muito de nós, de mim, por exemplo, porque ela fez a tese de mestrado, doutorado, acho que foi mestrado, na América do Sul. Né? Então, ela gostava muito da questão da América do Sul, né? E sabia que a gente era daqui. E aí, no final da conversa, ela falou assim, eu quero te dar um presente. E foi lá e me trouxe a cantata de Edith Stein sem saber. Né? Então, e aí naquele colégio tem muitos móveis da casa dos avós de Edith Stein, né? Em Lublinic tem um museu de Edith Stein, o beiral do museu é ainda o verídico da casa de Edith Stein. Então as irmãs falavam assim para mim, senta aqui, porque a Edith Stein com certeza sentou nesse lugar. Quando a gente ia na estação de trem, põe a mão aqui, porque com certeza a Edith Stein pôs a mão aqui. Fomos na escola que Edith Stein estudou, Victoria, né? Quando nós chegamos lá também, fomos numa sala grande. O professor de teatro abriu a porta, estava dando aula para os teatros dos jovens, né? E aí começou a explicar lá para a gente também a vida de Edith Stein lá naquele colégio. E tem placas ali, né, falando de Edith Stein. E as irmãs falavam assim, põe a mão nesse corredor aqui, nesse corrimão aqui, porque a Edith Stein com certeza pôs a mão aqui. Era muito assim, bem simpático. Bom, mas voltando. Maravilha. O que mais que existe na alma humana, né? Além dessas propriedades espirituais, que a gente tem muita possibilidade de trabalhar e de desenvolver, né, para ajudar na formação da pessoa, porque é isso que a escola tem que fazer. O primeiro papel da escola é ajudar a formação da pessoa. Por isso que cada vez mais a gente fala de um ensino personalizado, né? Aí o que mais que tem na alma humana? A alma humana também tem estados. A Edith Stein vai falar. O que são estados da alma humana? Alegria, felicidade, tristeza. A gente fala estados de ânimo, né? Alegria, felicidade, tristeza, nostalgia. Ela falou também, isso a gente precisa educar. Tem gente que está sempre de cara feia, está sempre emburrado, está sempre de mal com a vida. Nós temos que educar para alegria, para felicidade, para o afeto, para essa demonstração do afeto, porque isso é potência dentro da pessoa, né? Eu me lembro uma vez trabalhando numa universidade, tinha um jovem sempre com uma cara assim séria, né? Eu falei assim, acho que ele não está gostando do curso aqui, eu era coordenadora do curso, acho que ele não está gostando do curso. Aí me aproximei e falei, como vai? Tudo bem? Ele falou, tudo bem.
Eu falei assim, ele era da Colômbia, tinha vindo fazer o curso aqui no Brasil. Eu falei assim para ele, como vai o curso? O que você está achando do curso? Ele falou assim, estou amando o curso. Eu falei, verdade, olha, eu estava achando o contrário, porque você sempre está meio assim. Nem parece, né? É, Nem você está parece. sempre assim. Ele fala assim, nossa, sabe que já falaram uma vez isso para mim? Então eu sempre falo para os educadores assim, a criança está triste, precisa falar para ela, vamos desenvolver essa alegria, vamos ser felizes, porque a felicidade, a alegria, ela desenvolve muita coisa boa dentro. O estado de ânimo a gente também cria, a gente também se propõe. Ele vai mudando a partir da proposição, que a gente toma consciência. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que é mal-humorada, está sempre de mal com a vida, está sempre falando mal dos outros, está sempre emburrada. E isso faz mal para a saúde, vai nos prejudicando. Isso é formar a pessoa, né? Você vê que são coisas muito simples, né? A Edith Stein nos ensina essas coisas também, né? Além de todas aquelas outras teorias para poder fazer as análises, né? Mas a Marina, eu fiquei muito com isso dentro de mim. A Marina falava, daí você tem que traduzir Edith Stein para os professores, numa linguagem simples, né? Depois, o que mais tem na alma humana, né? A alma humana, ela também tem as disposições originais ou as tendências naturais. Tem gente que tem dom para música, tem gente que tem dom para as artes, né? Tem gente que tem dom para a área de biologia, para medicina, tem gente que tem dom para ser um escritor, o outro tem. Bom, são muitos dons, muitos talentos, né? A pessoa que desenvolve o talento, que tem as possibilidades de desenvolver, que frequenta, às vezes, vamos supor, um músico que frequenta uma boa escola de música, ele se torna exímio naquilo, porque já faz parte da natureza dele. E quando tem alguma pessoa que se aproxima dele, investe nisso, né? Fala, nossa, mas você tem dom para isso, eu quero te ajudar a desenvolver isso. A pessoa se sente realizada, a pessoa se sente feliz quando ela realiza o quê? O que já está dentro dela. Quando você trabalha com a criança assim, vamos construir tal coisa, eles adoram. Os jovens também. Vamos construir tal coisa, vamos formar um grupo aqui. Por quê? Porque a imaginação já é uma propriedade nossa. Tudo aquilo que já é natural em nós e que vem uma proposta que bate com aquilo que está dentro de nós, ela tem uma grande aceitação por causa dessas questões, né? Mas então, as pessoas que têm os dons, né? E também aquele que não tem, pode aprimorar, né? Eu sempre falo assim, que eu não tenho dom para música. A Selene, que está aqui nos ouvindo, tem o dom para música, né? Uhum. Compõe bastante, coisas muito lindas. Eu não tenho dom para música, mas na vida religiosa, eu fiz aula de piano, toquei muito piano já. Eu fiz aula de violão, toquei muito violão. Fazíamos muita aula de canto, né? Então, eu desenvolvi um pouco, mas eu pegar um microfone lá na frente, nunca, não é da minha natureza. A gente pode aprimorar, sim, mas eu me tornar exímia naquilo é muito difícil, né? Porque não é da minha disposição original, né? E a Edith Stein fala muitas coisas a respeito disso que não dá para a gente aprofundar aqui. Mas o que mais que nós temos na alma humana? Nós temos também as qualidades da alma humana. Ela diz assim, pureza, bondade, nobreza são qualidades da alma humana. E aí você fala assim, nossa, mas o que pode ajudar a fazer uma pessoa desabrochar nela a bondade? A Edith Stein diz assim, tudo e qualquer coisa pode ajudar a desenvolver. Às vezes, uma palavra que a gente diz para aquela pessoa ajuda ela a se sentir tão amada que ela começa a desenvolver a bondade dentro dela, né? A pureza, né? A pureza a gente desenvolve. A nobreza, o que é a nobreza? A nobreza está muito ligada à característica da honestidade. Isso se forma nas pessoas, né? Já está em nós. Todo mundo tem essas propriedades dentro de si. Por isso que a gente diz assim, nunca podemos desistir de nenhum ser humano. Mesmo que ele esteja lá na cadeia, já aprontou muito, ele tem a beleza da bondade dentro dele, ele tem a pureza dentro dele, ele tem a nobreza dentro dele. Às vezes não teve quem aquele educador, né? Porque a gente fala assim, já está dentro, mas precisa de um ajudante externo que ajude a aflorar isso, que ajude. E por isso, aí a gente conecta com o processo da empatia,
né? O que é a empatia que a Edith Stein vai dizer? A empatia não é só eu me simpatizar com uma pessoa, é eu me constituir com uma pessoa. Porque a outra pessoa pode dizer para mim, olha, você está com o nariz sujo, você não está vendo, né? Ou nas suas costas tem tal coisa, você não está vendo, né? Falando nariz, muito uma frase meio não bonita, né? Vamos apagar. Mas assim, É humano, é humano. é humano. Mas a gente pode dizer assim, né? Nós nos constituímos com o outro nos ajuda a descobrir as potencialidades que a gente tem. Educação vem da palavra educere, né? Tirar de dentro as potencialidades que o ser humano já tem. Então, a pureza, a nobreza é uma coisa linda, né? Você ajudar a pessoa, uma pessoa nobre, uma pessoa assim que pensa para falar, mede as palavras ao dizer, não vai dizendo qualquer coisa assim, soltando, né? E são coisas que a gente se educa a vida inteira, né? Por isso que a educação é um processo progressivo, de forma cada vez mais contínua, e ela não tem fim. Isso é a beleza da vida, não tem fim. Uhum. Mas o que mais tem na alma humana? Na alma humana tem uma... Tem bastante coisa, né, irmã Daí, nessa alma? A alma humana tem uma superficialidade e uma profundidade. Ou seja, tem uma superficialidade, uma profundidade mesmo, né? A gente tem que ir na profundidade. Por exemplo, às vezes a gente escuta alguma coisa e daqui 10 minutos nem lembra mais, ficou na nossa superficialidade, né? Então, a educação tem que trabalhar para chegar na superfície, para entrar, para prestar atenção naquilo que está fazendo, por foco naquilo que está fazendo. Hoje, uma das coisas que diz muito, né? Vamos focar. Porque quando a gente põe foco, a gente produz melhor, produz com qualidade, a gente se sente mais feliz com a própria produção, né? E a alma humana tem uma periferia e um centro e uma periferia. O centro, o que é o centro da alma humana? É justamente o núcleo da alma humana. E o centro, então a Edith Stein, para falar do centro, né, ela vai usar a Teresa d'Ávila, né, e vai usar, né, o castelo interior da Teresa d'Ávila para descrever. Quando a gente fala dessa interioridade humana, da alma humana, o que é a alma humana, né? Quando a gente fala, então a Teresa d'Ávila, a Edith Stein vai usar ali a metáfora que a Edith Stein usa, né? Que a Edith Stein vai usar a metáfora que a Teresa d'Ávila usa, que é um castelo, né? Quando a gente fala de castelo, a gente já imagina uma coisa grande, bonita, já pensa no castelo da Disney, né? A alma humana é assim, é esse castelo maravilhoso, né? Mas ela diz assim, a gente pode passar a vida inteira ao redor do nosso castelo, né? E nunca adentrar dentro deste castelo. E o Santo Agostinho vai dizer, nós só amamos o que nós conhecemos. Então, se eu converso com um amigo, quanto mais eu vou conhecendo essa pessoa, mais eu amo, porque eu começo a entender por que ela é assim, eu começo a valorizar, descobrir as riquezas que ela tem, né? Então, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, eu não vou repetir aqui o que a Úrsula falou na semana passada, mas nesse núcleo interior está a motivação, está a liberdade, está a responsabilidade, está aquilo que a gente é na nossa singularidade, na nossa pessoalidade, aquilo que só eu sou como Adair, está lá. Então, quando a gente fala aflorar essa personalidade, é aflorar essa natureza, essa categoria que Deus nos criou para ser. Então, ajudar uma pessoa a se formar é ajudar ela a se tornar aquilo que ela nasceu para ser, que está na sua base ontológica, né? O que é ontologia? Onto, ser, estudo do ser. Aquilo que o ser é na sua integridade, né? Na sua essência. Por isso que a fenomenologia busca a essência, né, do fenômeno que se mostra, né? Qual que é a essência do ser humano, né? O que ele é mesmo? Às vezes, ele não é só aquilo que ele aparenta.
Ele é muito mais. Ele é também as suas intencionalidades, que às vezes ele não consegue realizar. Tem gente que fala assim, eu bebo, mas eu não gostaria de beber, eu quero parar, mas eu não consigo. Quem é ele? Ele é essa essência que quer parar de beber. Então, o ser humano ele é muito mais do que aquilo que se mostra. Por isso que a gente precisa entender muito de antropologia para trabalhar com a educação, para valorizar as pessoas, né? Mas esse é um aprendizado do dia a dia, que a gente precisa se formar cada vez mais. Então, educar é formar para chegar nesse núcleo, né? E estava muito interessante que quando eu fui para a minha qualificação, ali os professores, foi uma cena muito interessante, os professores disseram assim para mim, Daíra, agora para com as pesquisas, as leituras que você já fez, já está bom, sintetiza e vamos concluir. E eu falava assim, não, mas não está bom. Eu não estava feliz com o meu trabalho, eu não estava feliz, eu sentia que faltava alguma coisa. E a Marina falou, basta, né? E eu comecei a ler escondido e continuei fazendo as leituras escondidas. Até o dia que eu cheguei, de tudo aquilo que eu tinha lido de Edith Stein, e eu falei, agora eu tenho que parar, né? Porque, por exemplo, Ser Finito, Ser Eterno, eles falaram para mim não pegar nessa hora para ler. E eu fui lendo muitas outras coisas, muitos outros textos de Edith Stein, obras de Edith Stein, né? Mas quando eu estava lendo uma obra dela, que se chama Pessoa, Natureza... me surgiu agora a outra palavra, Pessoa, Natureza... Bom, daqui a pouco vem. Naquele livro lá onde são 3 conferências que juntaram no compêndio, né? Não é comunidade, não, né? Acho eu estou em Pessoa, não. dúvida. Pessoa, Natureza... Bom, tem outra aí. Daqui a pouco eu pego ali, posso até falar. E, bom, eu estava lendo este livro e quando chegou faltava assim um tantozinho assim para... não, eu estava lendo esse livro mesmo, não estava no final Pessoa, ainda. natureza e a graça, segundo Cecília aqui. Então tá bom, Cecília, obrigada, querida. Liberdade, Ainda bem que natureza e você está aqui. graça. E a graça. Eu Liberdade, ia pedir natureza. ajuda à Cecília mesmo, mas eu disse, vai que ela já tenha ido se recolher aí. Mas ela está aqui conosco. A Cecília é Ótimo, uma tá figura. certo, ótimo. E aí bom, quando eu estava lendo esse livro me disse assim: se você quer saber mais sobre a formação da pessoa, você precisa ler o capítulo de Edith Stein que vai falar sobre a alma, porque para formar precisa ir na alma humana. E foi aí que eu fui buscar o Ser Finito e Ser Eterno. Tem um capítulo bem grande lá que fala sobre isso, né? Então, eu precisava chegar nessa descoberta aí. Bom, aí nesse livro ainda tive mais descobertas, né? Muito interessantes, porque daí fez uma relação muito grande com o meu estudo, porque no começo a Marina disse assim para mim, daí por que você não relaciona com o educador, né, Dom Bosco, que a Marina também tinha um grande carinho por Dom Bosco, porque quando ela era pequena, o avô todo dia levava os netos para a escola, na Itália, só que antes dele chegar na escola, eles passavam numa igreja e iam rezar na estátua de Dom Bosco para ele abençoar o estudo das crianças, né, da Marina ali que estava indo para a escola. Então, ela sempre teve um carinho muito grande. E quando eu estava lendo esse último livro, essa última parte, também fez uma sintonia assim, com Dom Bosco, porque tudo que ele fazia na prática, a Edith Stein fala na teoria, né? E aí a gente vê, né? Quando as pessoas buscam a verdade, a estrada é uma só, né? Elas se encontram, né? É E, verdade. então, eu não sei se tem alguma pergunta aí. Eu acho que eu já expliquei bastante coisa. Muitas Porque a perguntas senhora eu é já fui tão encantador lhe ouvir que eu acho que é um desperdício ficar fazendo pergunta enquanto a senhora fala. Então, e essa clareza, né? Essa simplicidade da sua fala é muito bela. Então, realmente, eu acho que é mais para ouvir, para saborear do que para perguntar. Então, minha gente, eu deixo aqui a indicação desse livro.
a formação da pessoa em Edith Stein, da irmã Adair, é fantástico, né? Tudo que ela não conseguiu falar aqui nesse tempo tá aqui, mas muito mais do que ler as letras, né, do livro, as páginas do livro, muito importante a gente conhecer a pessoa que está por trás de uma obra, né? Então, a irmã daí é essa pessoa fantástica, simpática, amorosa, e, enfim, não vou ficar aqui, senão É ficaria suspeita. a des- falando aqui, derramando um monte de elogios, de adjetivos, mas é muito importante, né? Quando a gente tem a graça de conhecer alguém que olhando para ela também a gente entende que a teoria é válida, né? Porque, que não faz essa dissociação entre vida e obra. Então vale a pena ler cada página desse livro. E aí vocês conheceram um pouco da irmã Daí. Muito obrigada, irmã Daí, pela Isso. E pela depois sua também concluir disponibilidade. assim, que a Edith Stein Sim, fala que nós temos que fazer a conexão entre a pedagogia e a antropologia, porque é conhecendo a antropologia, né, que nós vamos propor os itinerários formativos, né, para os estudantes, mas também precisa fazer uma conexão com a antropologia teológica, né? Porque quando você chega no núcleo, né, para concluir agora, quando você chega no núcleo mesmo, Santo Agostinho usava a lei formal do 3 em 1, né? Então ele dizia assim, tudo é formado pelo 3 em 1, né? Líquido, sólido, gasoso, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então ele diz assim, no fundo da alma, o que a gente vai encontrar? O que nós encontramos no fundo da nossa alma? Né? Nós, sim, nós encontramos o amor. Mas quem é o amor? Então ele fala assim, Deus é o amor. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Quanto mais eu me amo, mais imagem e semelhança eu sou de Deus, que é amor. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Quanto mais eu me amo, mais imagem e semelhança eu sou de Deus. Para se conhecer, então precisa entrar na. Precisa ter esses momentos de profundidade, de oração, que nos ajuda a entrar na nossa alma, né? Aí vem todo aquele processo do autoconhecimento, a primeira morada, que foi bem explicada na semana passada, né? Do autoconhecimento, e ir aprofundando para a gente construindo essa relação com Deus. Por quê? Quem é o amor que está dentro de nós? É Deus. Então, quando a gente encontra esse Deus dentro de nós, a Edith Stein vai dizer, se dá um encontro da criatura com o Criador. E aí a gente descobre o sentido da nossa existência. Por que nós nascemos? E a gente fala assim, nós nascemos com uma missão. É verdade. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas qualidades não são por acaso. Deus nos criou para alguma missão neste mundo, né? E a gente, às vezes, a palavra missão pode parecer um pouco uma palavra piegas de igreja católica ou de igreja de outra denominação, mas não é essa missão de que é mais que um negócio, que mais que cumprir uma tarefa, ela é uma coisa vocacional mesmo, né? Então, por isso que tem aquele livro da mulher que vai falar da graça, a natureza e a graça, né? Então, nós não podemos produzir o amor dentro de nós, mas nós encontramos o amor dentro de nós. E esse amor que está dentro de nós, ele é real. É Deus, né? E a gente sente, a gente vê isso nas pessoas. Esse é um fenômeno a ser analisado, né? E esse Deus, ele é real, concreto. Então, ele não é uma ideia. Deus não é uma ideia. Ele é uma pessoa, né? E que a gente pode se relacionar para a gente encontrar essa alegria pela vida, né? Então, quando a gente encontra esse amor dentro de nós, a gente encontrou Deus. Quando a gente ama, a gente é feliz e faz os outros felizes e constrói um mundo melhor, um mundo dessa nobreza, né? Que nós estamos falando aí. Então, é preciso, ela diz assim, que quando a pessoa tem fé, ela também se torna um melhor educador, né? Porque ela leva essa esperança, essa certeza. E a pessoa, quando entra na sua alma, na profundidade da sua alma, ela encontra o mundo dos valores. E ela retorna para o mundo com valores. Não é para ela ficar lá. É para retornar para o mundo com valores. Por isso que a pessoa, o evangelizador, né? Ele anuncia. O que ele vai anunciar? Ele vai anunciar o mundo dos valores, né?
que é esse mundo que ele encontra dentro dele. Onde está a paz? A paz está em nós, né? A gente não encontra a paz por aí, né? Então, por isso que esse encontro com Deus, né? Esse encontro também qualifica a nossa alma, dá sentido para a nossa vida, para a nossa existência, né? E, sobretudo, agora nesse tempo de coronavírus, é um tempo de muita solidariedade, né? De encontrar também Deus no outro, né? Então, a gente tem que rezar muito, porque essa é uma conversão diária. Né? Porque nós também temos uma natureza corrompida pelo pecado, né? E por isso que o processo da conversão, ele é de todo dia, né? É isso mesmo. O evangelizador, ele anuncia uma pessoa, né? A pessoa de Jesus Cristo, que o torna cada vez mais pessoa, Que bom. fazendo. Sim. Então, que bom, irmã. Muito bom mesmo, sem palavras. Muitas pessoas passando aqui agradecendo. Pode dar seu obrigado aí, a gratidão, obrigado, coraçãozinho o tempo todo aí. Então, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, é uma grande alegria. Então, aí tá dizendo, a castanha de a castanha de Queiroz, eu acho que é a Sônia, é isso? Ah, tá, isso mesmo. Então, aqui agora. Irmã Day, então, muito obrigada. Eu já preciso realmente encerrar aqui com a senhora. É, A irmã Day age como fala, com amor, carinho, respeito por todas as pessoas. É isso mesmo. Então, é isso. Nós vamos dar prosseguimento a essas lives semanais. Contamos com a sua intercessão, com a intercessão da sua amiga Edith Stein, que espero que se torne cada vez mais nossa amiga também, né? Que tenha essa profundidade, essa leveza que a senhora traz para nós. E eu preciso já aqui anunciar que na próxima semana, nós vamos estar aqui, né, continuando essas nossas lives semanais, Força e Atualidade de Edith Stein. Nós vamos estar aqui com a psicóloga Maria Inês. Ela é formada em psicologia, né, mestranda, fez mestrado foi orientada pelo Miguel Mafu na UFMG e hoje é doutoranda lá da UFC, orientada da professora Úrsula. E a Maria Inês, ela vai vir falar para a gente sobre luto e força vital em Edith Stein, né? Um assunto, um tema muito atual nesse tempo tão desafiante que nós vivemos de pandemia, né? Tantas realidades. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre luto e força vital. E aí nós contamos com a sua participação, você que está nos assistindo, que nos assistiu até agora, que prestigiou esse momento. Continue nas próximas semanas aqui conosco, sempre um conteúdo maravilhoso, né? Realmente Edith Stein, o pensamento dela é muito fecundo, né? E vai alcançando as nossas vidas, né? E cada um vai dando a sua contribuição. Eu também agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com você, que sempre muito simpática, muito acolhedora, né? Sim, é muito bom também ver você e agradeço. Vi gente de Ribeirão Preto aí, que alegria, uma cidade que marcou meu coração, muito mesmo, pelas pessoas que estão lá, principalmente, né? Então, um beijo aí para todos, né? E agradeço o convite e continuarei aqui participando, porque é uma riqueza, né? A gente continuar estudando sobre Edith Stein. Eu ia fazer uma pergunta para a senhora, mas o Bruno está dizendo que vai pedir para ele as mesmas graças que Edith Stein deu para a senhora. As mesmas graças. Eu sugiro que a senhora diz para o Bruno? Ele quer as mesmas graças aí. Que a senhora... Vamos pedir, Bruno. Mas eu me lembro uma vez que eu estava estudando em Roma, e aula de teologia espiritual, e o professor estava falando sobre mística e que a gente não podia pedir, por exemplo, algumas graças, né? Eu falei, mas por que não, né? Que a gente não pode pedir, né? Mas eu acho que a gente pode pedir e ela com certeza vai escutar, né? Isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas diante de tudo que a senhora falou, ela se torna até
dispensável, né? Assim, mas era porque afinal de contas a senhora deixou, assim, abriu mão dos seus estudos sobre aqueles autores que a senhora falou no início e ficou com Edith Stein. Então, é, tudo que a senhora falou aqui meio que foi a resposta a tudo isso, né? O que é É, que Edith mas Stein a tem de diferença, diferente? A diferença. então, esses educadores, esses pedagogistas, né, eles abordam muito a questão da epistemologia na hora do estudo, né? Então, quando trabalha a questão epistemológica, trabalha a questão de modelos pedagógicos, né? Como ensinar, como a criança aprende, fica muito nessa vertente, né? A Edith Stein também aborda isso, mas a Edith Stein vai além, porque ela vai a partir da antropologia, que o Uhum, estudo não é uma coisa postiça, tem que partir do ser humano, porque é formar a pessoa, é ajudar a pessoa a se desenvolver. E todas as estratégias todas as outras coisas são estratégias para isso, né? Então, esses outros teóricos, eles tratam muito de modelos pedagógicos, que é o estudo epistemológico, né? É o estudo da teoria do conhecimento, como produzir um ensino que vá gerar mais aprendizagem na criança, né? Então, a Edith uhum, Stein vai além. uhum. Muito bem. A, a Sônia, a Sônia não, Marinês já agradeceu, porque a senhora já introduziu o Ah, tema aí da alma e da força vital, então ela, a semana que vem vai ser um prosseguimento, né? Assim como a Úrsula deu a deixa para a senhora do núcleo, agora já está dando a deixa e assim a isso. gente vai continuando, né? Bravo, bravíssimo. Então é isso. Eu queria ainda ouvir falar, eu queria que a senhora falasse ainda da ciência da cruz, Ah, mas, oh meu Deus, é muita coisa esse bela. livro é um livro muito especial. Tem que ler, gente. Tem que ler. Isso, a Tem ciência da histórias com cruz. ele, tem histórias. Mas tá bom. E Fica para uma outra oportunidade. fica. E aí fica um convite para quem também está assistindo. Aqui nos stories, essa live vai ficar salva no Instagram, no IGTV do Shalom São Paulo. Dá para compartilhar, se você quer assistir novamente ou quer compartilhar com alguém, as duas partes vão ficar salvas. E também nos stories do Shalom São Paulo, esse final de semana, tá um convite lá, esse final de semana nós vamos ter um retiro de Pentecostes no YouTube do Shalom. Shalom, não Shalom São Paulo, o Shalom geral, que é a sede é lá em Fortaleza. E aí lá tem a programação, começa amanhã à noite, sábado à tarde e domingo à tarde, preparando esse momento tão belo que é a vinda do Espírito Santo, né? Então você também é convidado para ver lá a programação e participar conosco pelo YouTube com o Shalom, desse nosso retiro, desse nosso encontro, né? Desses momentos pelo YouTube em preparação para Pentecostes. Nossa, eu E estou vendo aí que tinha o Cristiano, né, do Chile, participando é, aqui conosco, é? não vi. Acho que sim. Ele esteve aqui no Congresso ano passado, né? Isso. Inclusive o Cristiano daqui de São Paulo, lá de Ribeirão, vai estar conosco também no dia 11. Então tem uma Oh, sequenciazinha boa que aí. Provavelmente o ótimo. Miguel Mafud também. Oh, O aí o Miguel Moisés. pode falar da ciência da cruz, que acho que vai ser bom também. Olha que bom. O Moisés Rocha. O Moisés Rocha, já estou convidando ele, mas ele está ali dando um difícil. Depois, na próxima live, a gente cria uma hashtag aceita Moisés, tá? Para ele aceitar o convite para Ah participar aqui lá, também de uma olha, live. respondeu. É Cristiano, né? Cristiano lá do Chile, Duran. Ah, é isso. Muito bom. A Saudade de Thaís todos. também, beijo, Thaísa. Isso. Todos os outros. Beijo para todos, gente. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos rezar para Edith Stein nos abençoar, nos iluminar e também para ajudar o nosso mundo, né? Diante dessa situação tão difícil que estamos enfrentando. Isso.
Pois então, muito obrigada mais uma vez. Boa noite, bom descanso, viu? Obrigada por, depois de um dia tão intenso, a senhora aceitar ainda prolongar mais. Bom descanso e reze por nós, viu? E Um vamos ver. abraço. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.